Com certeza, Gustavo. E falando em clima, já tem uma notícia aqui que vem de Goiás. Olha só, o governador Ronaldo Caiado decretou situação de emergência em 25 municípios goianos, em razão justamente disso que o Gustavo está falando, da falta de chuvas. O documento abrange principalmente municípios das regiões oeste e norte do estado também. Essa onda de calor persistente afetou muito as plantações, a umidade foi praticamente consumida do solo e os agricultores dessas cidades, com esse decreto de emergência, podem solicitar ajudas aos bancos. É uma medida administrativa que favorece também os produtores. Podem solicitar, então, ajuda aos bancos, prorrogação das dívidas, parcelamento maior. Aqueles que têm seguro também podem acionar a partir do decreto. Ele leva em consideração, esse decreto, o registro de baixos índices de chuvas, além de condições climáticas extremas, por conta desse período prolongado de baixa ou nenhuma quantidade de chuva. Gustavo, dá para colocar a culpa em alguém? Dá para dizer que é culpa do El Niño, essa situação toda que está acontecendo lá em Goiás também? Sim, Juliana, podemos colocar sim, com relação ao El Niño, são os reflexos que a gente está vendo em várias regiões, aquilo tudo que a gente vem dizendo aqui, que existe uma grande desuniformidade de chuvas praticamente todo o centro-oeste, tem lugares que chove bem, tem lugares que não chove nada, e isso sim é decorrentes da condição de El Niño que nós vamos tendo nesses últimos meses, né? Lembra que nós comentamos ontem a preocupação, né? Ontem nós conversando com o Carlos Koenig, né? Mostrando um pouco mais com relação ao Paraná, parte do Mato Grosso, na área de abrangência da Cevale. Nós comentamos sobre a questão do Mato Grosso mesmo, a perda de produção que está sendo prevista. Falamos de São Paulo, né, trazendo aquelas fotos do próprio André, mostrando as perdas de potencial produtivo. E agora começa a pipocar mais outras situações que estão mostrando aí potencial de perda de produção e numa situação tão agravada que o governo tem que auxiliar nesse processo, como é o caso do Caiado lá em Goiás. Pessoal, eu já tenho falado para vocês, ontem eu comentei com vocês, segunda-feira, no meu vídeo para o nosso pessoal do Assinantes, eu comentei muito forte sobre o meu sentimento, isso aí não é informação, é sentimento, de que nós vamos ter uma mudança muito grande aí com o potencial de produção da América do Sul e isso vai ter que ser estabelecido em números para poder fazer uma previsão de produção. Aqui eu queria até chamar a atenção para vocês que amanhã, né, tem um pessoal aí já chamando de super quinta amanhã. Amanhã nós vamos trazer muitas informações, já vou trazer o spoiler para amanhã, porque amanhã o Ministério da Agricultura americano e o USDA vai trazer o relatório dos estoques e produção estimada para a América do Sul e podendo colocar até para os Estados Unidos também, mas principalmente América do Sul. A Conab no Brasil também tem um relatório mostrando aí o potencial de produção no Brasil e a Bolsa de Rosário tem a perspectiva para a Argentina, né? Então, amanhã, esperamos que quando nós começarmos o nosso programa às 18 horas, nós tenhamos já todas essas informações, que tenham saído todos esses relatórios, porque amanhã esses relatórios vai dar um indicativo de qual que é a percepção desses institutos com relação à perspectiva de produção que acontece nessas regiões. Com certeza, pessoal, eu posso dizer assim, com certeza, ele ainda não vai ser fidedigno da situação que nós estamos vivenciando crítica nessas regiões e a perda de produção que está acontecendo. Não vai, o relatório que sair amanhã não vai ser fidedigno. Nós vamos vai ter outro relatório mais para frente para dar a fidedignidade disso aí. Mas o mercado já espera que a perspectiva de produção do Brasil, da Argentina, seja abaixo do que estava sendo estimado. Consultorias, etc. Só para você ter uma ideia, tem consultorias que falam no Brasil que a produção pode ficar entre 130 e 150 milhões de toneladas, né? É uma diferença muito grande, né, entre 130 e 150. Obviamente que tem muita coisa para acontecer, não dá para ter ainda uma afirmação concreta. E a estimativa do mercado de que a Conab traga 153 milhões de toneladas de previsão de soja para o Brasil no relatório de amanhã. No mês passado era 157 e agora a estimativa que vem é para 153. Então, é isso que eu estou comentando. Já com a perspectiva de diminuição da produção, mas ainda não
o real potencial de diminuição que pode vir a acontecer logo em seguida. Então, por isso que eu estou acreditando muito de todas as informações que a gente tem recebido, aquilo que a gente tem analisado sobre as regiões de produção, isso vai impactar sim na oferta de produtos. E essa oferta de produtos, isso vai impactar diretamente nos preços. Não tem como sustentar os mesmos preços que estão acontecendo em Chicago, no prêmio. Eu acredito que para sexta-feira a gente vai ver alguma situação mais específica e talvez, né, a partir desse relatório, dependendo se a gente não conseguir trazer tudo isso amanhã no Momento Agro, mas eu acho que vai ter todos os relatórios já disponíveis, amanhã nós vamos poder repercutir isso um pouco mais. Então, tem muita coisa aí, Juliana, acontecendo, está efervescendo situações, né? É clima inadequado para várias regiões, com calor, falta de umidade, falta de chuvas, que isso impacta na oferta, só que esse impacto na oferta ainda não vai ter a leitura dos institutos oficiais, e nós vamos ver cenas dos próximos capítulos em grande quantidade, né? Então vamos lá, Juliana, eu acho que nós temos muita coisa ainda para falar. Isso, vamos seguindo aqui sim, Gustavo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar dessa movimentação de grãos. Tem o mercado de grãos também, a gente vai dar uma olhada como fechou esse dia de hoje. Mas agora tem uma informação aqui sobre a questão de investimento em infraestrutura, que a gente vai querer ouvir a avaliação do Gustavo em seguida também. É porque o governo federal anunciou a ampliação de 30% no total de recursos públicos investidos na infraestrutura dos chamados corredores do agro, que são as rodovias e também as ferrovias usadas para exportação dos principais produtos do agronegócio brasileiro. No ano passado foram investidos aí cerca de 3,6 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é de que esse número aumente, vá para 4,7 bilhões de reais. E os investimentos vão ser divididos aí entre o Arco Norte e o Arco Sul-Sudeste. Além disso, também estão previstos para esse ano, 2024, mais alguns leilões de lotes de sistemas rodoviários no Paraná e outras concessões também em corredores do agro que juntos aí devem injetar cerca de 95 bilhões em melhorias nas estradas. Gustavo, agora essa parte toda que envolve a logística, a gente sabe que tem uma participação importante, né, na formação de preço e tudo mais, mas o quanto essa reformulação, esse investimento do governo vai impactar aí positivamente no agro? Juliana, a primeira coisa, sempre que se fala em investimento no agro, em infraestrutura, a gente tem que receber isso com umas boas condições, né? E com certeza vai melhorar o potencial. A questão toda é que a gente coloca uma pulga atrás da orelha sempre que o governo faz um anúncio desses para... Será que isso vai ser verdade? Realmente o governo vai colocar esse recurso? Um governo de esquerda como nós temos vai privatizar estradas, né? Eu até acredito que vai acontecer, como aconteceu no passado, né? Mas nós esperamos que isso realmente possa estar vindo a acontecer, né? Nós precisamos, toda nossa infraestrutura, toda a nossa logística hoje é muito dependente de estradas. Então, o Arco Norte e esse Arco Sul-Sudeste são arcos importantes aí para a melhoria dessa logística toda. Então, vamos dar as boas-vindas a isso, tomara que realmente possa vir a acontecer, porque nós precisamos ter pelo menos uma diminuição do custo no custo Brasil. Quanto mais nós temos dificuldade de logística, dificuldade de entrega, de frete, isso faz parte de todo esse custo Brasil que nós temos. Quando nós temos a infraestrutura melhor, esse custo Brasil acaba diminuindo. Então, vamos dar um voto de confiança, né, que esperando que isso possa vir a acontecer, mas uma pulga atrás da orelha, porque até que condição que realmente esse governo vai estar ajudando o agro, de que forma vai estar ajudando, e se realmente isso vai ir para a prática, né, que não fique só na conversa, né, e como já aconteceu em outros momentos, né, 4,7 são valores muito grandes, onde nem o PAC conseguiu, PAC 1, PAC 2 chegaram a ter 30% de investimento do que tinha sido colocado como previsão de orçamento, né? Então, por isso a gente tem uma pulga atrás da orelha, esperando que isso possa vir a acontecer, mas duvidando muito, né, que isso possa ter uma praticidade a curto prazo.
Certo, Gustavo. A gente fica na torcida aqui, né? Assim como estamos torcendo por uma chuva boa, calma, tranquila, a gente está torcendo também por esse investimento que aconteça, né? Olha só, mais uma notícia aqui envolvendo agora a questão dos grãos. O mês de janeiro de 2024 agora encerrou com o Brasil embarcando 4,8 milhões de toneladas de milho não moído, exceto o milho doce, para exportação. Representou aí quase 80% do total exportado no ano passado, que foi mais de 6 milhões de toneladas. Esse preço médio pago aí pela tonelada do milho brasileiro também recuou em torno de 19%. Então, dos R$ 287 registrados em janeiro de 2023 para os 233 contabilizados em 2024, aí o preço da tonelada. Agora, Gustavo, diminuindo aqui essa embarcação de milho, isso está dentro do cenário previsto? Nós precisamos estar embarcando maior quantidade, né? Até porque nós temos um grande estoque de milho, é isso que pressiona um pouco mais para que o preço do milho não suba além daquilo que hoje nós já temos, né? Mas é um fator que isso está muito em função, o que alguns especialistas colocam, que é a diminuição do apetite dos asiáticos, da China, né? Que essa é a grande preocupação que todos nós que somos ofertantes, né, de produtos, né, que produzimos e colocamos no mercado produtos como o caso o milho e a soja, precisa ter comprador, e a China é a grande compradora dessa situação toda. Então esse é o grande ponto de interrogação, porque a China já comprou menos milho também nos Estados Unidos no mês de janeiro, e diminuiu a quantidade de soja que foi feita de compra no mês de janeiro, que é isso que impactou muito a diminuição dos preços em Chicago, e agora esse milho aqui no Brasil também, né? Então, o grande causador disso se coloca pelo menor apetite, pela menor demanda desses produtos pela China. Agora, a grande dúvida é, por que está tendo esse menor apetite? Tá? Por que está tendo menor venda? Será que eles estão estocados demais? Eles não estão crescendo como se fala que poderia crescer, mesmo que seja menor do que se tinha antigamente, mas não estão crescendo? Então, essas são algumas preocupações que a gente coloca, porque a China é uma caixinha preta que ninguém vai saber o que tem lá dentro, né? É a caixa preta do avião, né? Não tem como saber realmente o quanto que eles têm de estoque, por que eles estão comprando, por que não estão, mas esse é o reflexo. Infelizmente, nós não conseguimos desovar boa parte desse estoque, até porque nós vamos entrar com milho novo aí no mercado daqui a alguns meses. Então é uma pena muito grande que isso impacta diretamente para permanecer os nossos preços de milho mais baixos ainda no mercado interno. Gustavo, falando um pouquinho, além do milho, da questão da soja agora, a gente separou uma notícia aqui também que tem a ver com o processamento aí de óleo nesse ano, porque a indústria do biodiesel ela vai aumentar em quase 30%, vai ficar em torno de 28%, 30% a demanda por soja para processamento de óleo no Brasil nesse ano. Isso em função da ampliação da mistura do biodiesel ao diesel, que vai para 14% agora no mês de março, e pelo consumo interno que está aquecido também para o combustível. A soja é o principal, né, é a principal matéria-prima para o biodiesel, e essa projeção foi feita por uma consultoria que diz que a indústria do biodiesel vai consumir 36,8 milhões de toneladas de soja neste ano, contra 28,8 milhões do ano passado, e com esse volume todo aí, de consumo da soja, né, a fabricação de biocombustível vai alcançar um recorde de 9 milhões de metros cúbicos. Aí uma notícia boa, né, Gustavo? Para o produtor também, esse valor ele vai ser repassado para o produtor também? O produtor ganha com esse aumento? Juliana, é importante dizer que essa é uma previsão da consultoria StoneX, né, uma empresa hoje muito conceituada no mercado, onde fornece essas informações para o mercado como um todo, e o número é representativo, né? Nós já tínhamos trazido aqui para os nossos assinantes, né, essas informações com relação ao biodiesel. Eu queria aproveitar para falar até um pouco o meu posicionamento com relação ao biodiesel aqui, porque biodiesel é isso aí, a maior parte é proventa da soja, e a soja é a nossa principal cultura. Então imagine que já a partir de 2024, agora entre o mês de março e abril, que entra em vigor esse aumento para 14%, 14% de todo o diesel consumido no Brasil
provém da área agrícola e a maior parte da soja. Ou seja, são milhões ou milhares de produtores, pequenos, médios e grandes produtores, que produzem um combustível. Não é uma única empresa que ainda produz 86%, que é a Petrobras, mas tem milhares de produtores que produzem o grão, que é a matéria-prima, claro que vende para uma empresa que vai esmagar, que vai fazer todo o processamento de biodiesel, mas a origem desse produto, além de ter toda a questão de sustentabilidade ambiental, sobre o ponto de vista econômico brasileiro, de ter garantias de produção interna, nós temos uma garantia de poder levar esse recurso direto ao produtor, gerando então um aumento da demanda pelo grão, né? Então, nessa perspectiva da StoneX, isso é uma questão importante de ser colocada lá no cálculo de demanda, né? Será que amanhã a Conab vai contabilizar essa perspectiva de consumo de soja com esse aumento que vai acontecer de biodiesel, né? Que 30% não é pouca coisa, né, de aumento. 36 milhões de toneladas. Nós estamos falando que praticamente 25% da quantidade de soja produzida no Brasil está indo para a produção de biodiesel. E melhor ainda, é o óleo que vai para o biodiesel da soja, que vai virar em mais de 9 milhões de litros de biodiesel. Sendo que o farelo que sai desse processo vai alimentar os animais, frangos, suínos, etc. Então a alimentação está garantida, que é o farelo que garante isso. E esse óleo, então, sendo consumido internamente, sem depender, então, de combustível fóssil. Olha que maravilha que é essa situação. Então, tomara que esses números estejam certos realmente da StoneX, né? Porque se nós vamos sair praticamente de 12% para 14%, nós estamos falando quase 20% a mais de produção de biodiesel, né? E como tem outras atividades que suportam também o biodiesel, como restos de gordura de frigorífico, né, de animais, outros tipos de grãos que estão nesse processo, a soja é a que consegue mais rapidamente fazer esse crescimento pela disponibilidade que se tem de grão e de escala, volume disponível para isso, né? Então são números muito importantes, sim. Se o produtor vai ganhar com isso, vai, porque vai desovar estoque, vai aumentar a demanda. Talvez o produtor não enxergue isso nos dedos, né, no valor, mas isso tem uma representatividade. Porque a partir do momento que nós temos um consumo maior de soja interno, nós temos menos produto disponível para exportação. Então as tradings que vêm comprar grão aqui no Brasil para levar para fora, eles têm que pagar um prêmio superior para conseguir fazer essa compra e levar embora. Senão não consegue fazer essa compra, né? Então, isso tudo é competição de mercado. Deixa as trades brigarem com as empresas de biodiesel, né? Deixa que isso aconteça, porque isso é bom para o produtor, faz com que nós tenhamos uma melhora desses preços e principalmente no final a gente tenha um ganho. Mas eu queria colocar esse ponto, sabe, Juliana? Será que esse tipo de número está na contabilidade do USDA, da Conab, em termos de gasto, né, de consumo de soja no mercado interno? Essa é uma pergunta que amanhã vamos ver dentro dos dados lá, se a gente consegue tirar esse tipo de informação, porque sem dúvida nenhuma, o aumento de demanda, isso vai fazer com que diminua o estoque de produto, diminuindo o estoque, nós vamos fortalecer e principalmente pressionar para que o preço possa estar subindo. Olha, pessoal, Juliana, por isso que eu estou dizendo, nós temos aumento de consumo, nós temos, só não tem um aumento de exportação, mas problemas de safra, problemas de diminuição de produção. Como que esse preço da soja não sobe? Por que isso não está acontecendo? Então, eu tenho um sentimento que isso deve mudar. E vamos ver os números aí, porque estou louco para falar sobre isso.